kind of range of motion, it's only because of health. Quando ele introduz qualquer movimento, ele aumenta o movimento, é porque ele quer simplesmente por razão de saúde. Do contrário, ele fica sempre mais isolado, mais fechado. I always think, whatever I do, I get better at. So I try and keep it as close to arm wrestling as possible. Ele acha que, ele vê que quanto mais você pratica, melhor você fica, então ele sempre tenta focar os treinos dele o mais parecido com a luta de braço. Ele tem uma máquina específica, tipo de bíceps, quantos pesos ele tem que levantar num bíceps, numa rosca direta, por exemplo? Isso não faz diferença? Mas deixa ele responder. Okay. Foi uma boa pergunta, mas ele vai te responder. Do you have like a specific level on how much do you do? Like, do you curl? How much do you curl? Or I keep track of everything. Everything is written down. ele vai registrando tudo, sempre. Every exercise, every handle, but all I keep track of is my maximum. O que ele mantém sempre em foco é o quanto ele consegue fazer uma repetição máxima. And every day my goal is to cross off that number and replace it with a higher one. E todo dia ele tenta fazer sempre mais alto, conseguir sempre. And I only increase by very small increments. Even if I could do a big increment, I won't do that. E ele sempre vai aumentando de pouco em pouco. Mesmo que ele consiga aumentar muito, ele prefere ir aumentando de pouco em pouco, gradativamente. Because I believe that what you're really trying to achieve is have the body feel progression. E ele vê que o que realmente você tem que procurar é sempre fazer com que seu corpo sinta a progressão. And you have to have patience. E paciência. Devon, could you explain to everyone the exercises you do? Like he was asking if you Right. if you do Okay. if you do Sure. Okay, so let's talk about the most. Okay, all the exercises are important, Todos os exercícios são importantes. but I'll tell you in order the ones that I believe are most important. Mas a ordem que ele acredita que é mais importante é a seguinte. What we're doing right now is very important, O que eles estão fazendo aqui agora é muito importante. especially when you're beginning. Principalmente no começo. At my level, when I do my finishing touches, the most important thing is strength. No nível dele, ele sente que o mais importante é a força. But when you train properly, this is making you stronger. Mas quando você treina da maneira correta, isso daqui já está te fazendo mais forte. But the one thing that is very, very hard to get away from is cupping. Mas a coisa mais difícil que tem para você conseguir escapar é o flexor. In my opinion, the most dangerous angle is the one that pulls you directly away from your body. E na opinião dele, o ângulo mais perigoso que você pode enfrentar é quando qualquer coisa te puxa para longe do seu corpo. Você vai abrindo. So what that looks like is I'll set a pulley up exactly where my opponent is. Ele coloca uma polia exatamente onde está onde supostamente estaria o competidor dele. And this is the O vetor que ele gasta mais tempo treinando. when I train cupping, I train it a few different ways with a few different handles. Quando ele treina o flexor, ele treina de várias maneiras diferentes. But all of them attack my fingers and my wrist together. Mas todos eles vão sempre atacar o dedo e o pulso. And I do a movement like this. E ele fica fazendo esse movimento. Sempre esse movimento na mesa. You use the fingers to do the movement. Watch this, watch this. Just hold your arm up like this. Segura o braço. Okay? Just like this. Okay? This is arm wrestling. Okay? So if I want to use my cup as a weapon, Se ele quiser usar o flexor dele como arma, it's important not to have an open hand. é importante não ter a mão aberta. Okay? You want to make all your angles tight. Você quer fazer os seus ângulos sempre o mais fechado possível. And you want, this is how I train when I arm wrestle. Okay? Like this. And one of the very important things that I do is just bend my wrist in. It's very simple.
that stops pronation, that brings the match closer to my body, that exposes the bicep. So imagine a handle, and you just do that exact movement to the handle. There should be a small pocket. You should never let the handle be round. A mão manter sempre fechada, ele falou para imaginar como se fosse algum lugar que você pega e você sempre mantém esse fechado e esse buraquinho assim, esse espaço entre Experiment with different handles, different shapes, different balance points, until you find the one that feels exactly like your opponent. Ele falou para você experimentar sempre várias maneiras de fazer esse exercício até que você sinta o que mais se parece com o seu oponente na hora da luta. The next most important piece that I work on is pronation. A próxima peça que ele mais trabalha é a pronação. Pronation can be utilized in different points of the hand. A pronação pode ser treinada em diferentes pontos da mão. But the main one that is both effective and safe is through the thumb. Mas a maneira que ele sente que é a mais segura e a mais efetiva é através do dedão. Yeah, the main way. Like this. Passando. This is the main way to train pronation. You can change the angle a little bit. You can change the handle. You can use a towel. You can use a belt. But what I just showed you, I think, is my main lift for pronation. Você pode usar uma toalha, você pode usar vários outros materiais, só que ele vê que esse daí é o mais efetivo de todos. And pronation and cupping is a pair. E pronação e o flexor é um par. My cup, your pronation. O flexor dele é a sua pronação. My pronation, your cup. E a pronação dele é o seu flexor. They work together. And Devon, let me ask you, is there any specific training for King's Move? Like, do you train King's Move? How do you start doing King's Move? King's Move, basically, there's two types of arm wrestling. There's inside arm wrestling and there's outside arm wrestling. You have either, the basic divisions are the shoulders either moving forward or the shoulders moving backwards. And when you talk about King's Move, it's probably the furthest edge of what a top roll is. You can argue where the center of arm wrestling is, but I would say that it's somewhere between a high hook and a high top roll, perhaps a post. Então, você tem dois jeitos de fazer luta de braço, com o ombro para dentro ou com o ombro para fora. E ele disse que o King's Move é o mais longe possível do ombro para fora. Então ele está além do cruzado alto e além de um top roll. King's Move is a defensive move. It's a move that is done in the second rule system that we talked about at the beginning of the seminar. O King's Move é uma estratégia defensiva. E que mais? It's a defensive and defensive. So you have to give things away to stay in the match. Então você tem que abrir mão de algumas coisas para continuar na luta. The anchor, the part that you never give away in King's Move, is pronation, and its largest weapon is grip and drag. A âncora que você nunca pode ceder no King's Move é a pronação e the pronation and the pronation. Pronation. If I'm gonna King's Move, what it is it's a failure of grip. It's a failure of many strengths. But I will give away. I'll give away my arm angle. I'll give away my internal stabilization, and the thing that I will never give away is my pronation. My pronation and my drag. These things, I'll never give them away.
Ele mantém sempre o arraste e a pronação, o resto ele vai cedendo pro oponente. Mas esses dois ele nunca cede. The King's Move is really a strap-based move. It's very hard to King's Move without a strap. It's basically impossible. O King's Move é basicamente um movimento que você precisa da fita e é muito difícil você fazer sem ela. É praticamente impossível fazer sem a fita. But the real difference between strap-based arm wrestling and non-strap-based arm wrestling is what becomes important. E a diferença entre a luta de braço com a fita e sem a fita é o que é realmente importante. Outside of the strap, it's very difficult to access your pronation into your opponent until you have another element of control, which is normally rising. Sem a fita é muito difícil você Acessar a pronação, sem algum outro. sem você subir junto, rising, se você fazer esse movimento para subir. But inside the strap, you have access to anything that you wish because you're tied together. Mas na fita você tem acesso ao que você quiser, porque você está preso ao seu adversário. So because you have the ability to pronate at will, you can drag. That is the big gift of the strap. When you can drag, that is typically always going to open your opponent's bicep angle. E na fita, basicamente o seu arraste é o que vai fazer você abrir o ângulo do seu oponente. And having a very strong grip will freeze your opponent's ability to make advancements. E ter uma pegada bem forte vai incapacitar o seu adversário de progredir na luta. Is there any specific training for King's Move or just the regular move? Every move in arm wrestling, if done properly, is a balance point. So no matter whether you're a hook arm wrestler, a top roller, a King's mover, what separates a great arm wrestler from a mediocre one is their ability to move either inside or outside from wherever their strength is. Então, nesse caso, o equilíbrio é a chave. O que separa um ótimo bracista de um bracista medíocre é a habilidade de você jogar cruzado e por cima. So therefore, all the strengths are important in every move that you practice in arm wrestling. Então, por isso, todas as forças são importantes em cada movimento que você faz da luta de braço. But King's Move's anchor is pronation and grip. Mas a âncora do King's Move é a pronação e a pegada. With a heavy requirement on being able to advance through rising. Como requerimento aí de você conseguir avançar através de erguer a mão. What's the first movement that you do right arm wrestling? I think when you start off in arm wrestling, I think that the first thing you should do is learn how to keep your hand high. This is the safest and most important thing that anyone can ever learn in the sport. This strength for any entry-level athlete will separate you from all non-arm wrestlers. Essa força que ele falou de você erguer a mão, ele vê que é a mais importante para você começar na luta de braço. The ability to dictate who's holding on to who is a very powerful strength. A habilidade de ditar quem que está segurando em quem é a tática mais poderosa. They made a movie about it. Eles fizeram um filme a respeito disso. Over the Top. É o filme do Falcão lá, o Campeão dos Campeões. Over the top. Que aqui chama Falcão, Campeão dos Campeões. An example of your training routine. What are the things that you do in your regular training? I am very specialized now. So typically I'll wake up, some days I'll eat, some days I'll work out first. Basicamente, quando ele acorda, alguns dias ele come alguma coisa ou ele vai direto já pro treino, assim que acorda. I'll pick 2 exercises. Ele escolhe 2 exercícios, Cupping, pronation, let's say. flexor e pronação, por exemplo. I'll do 5 sets
of each one of these exercises. Ele faz 5 séries em cada um desses. Each set will become progressively harder E cada série vai ficando cada vez mais difícil, until the last set is a new record for me in the training block. até que na última série ele vai tentar alcançar um novo recorde. I'll then progress to some flushing work, maybe one exercise for my tricep. I don't know if you can tell. Aí depois ele vai para alguns exercícios de movimento, ou então ele faz um pouco no tríceps. Sometimes I'll do a little bit of connection with my whole body. I might go to a bar and do some knees to elbows. Ele tenta manter também o corpo dele sempre conectado. Às vezes ele vai para uma barra e tenta fazer o joelho até pendurar na barra, fazendo o joelho no cotovelo. Maybe work with some bands for 10 to 15 minutes while I watch some YouTube videos. Ele procura também trabalhar com um pouco de elástico por 10, 15 minutos enquanto ele assiste alguns vídeos no YouTube. The tempo throughout the workout is very manageable, and I normally end the workout feeling very comfortable. Varia um pouco o tempo que ele pratica, só que ele sempre termina o treino dele se sentindo bem. É importante que ele se sinta bem. Oh, this one is strong. This one's got some good back pressure. And I'll repeat this 3 times a day. E ele repete esse exercício 3 vezes por dia. My easiest days are the days that I practice on the table. Os dias mais fáceis para ele é o dia que ele vai para a mesa, que ele pratica na mesa. On days that I have practice, which is normally twice a week, I will maybe only have 1 workout or maybe 2. Nos dias que ele pratica na mesa mesmo, ele faz só uma ou no máximo 2 sessões de treino. And the practices are a celebration of what we love to do. E a prática é sempre a celebração daquilo que ele ama fazer. I do everything I can to show up to the practice the very best shape I can be in all week. E ele sempre procura aparecer para a prática na mesa na melhor forma que ele pode toda semana. Yeah, that's basically my life at the moment. I train, I practice, I go away, I meet people, I gather energy in my arm, and I unleash it in the WAL. Essa é basicamente a vida que ele tem agora. Ele treina, pratica, pega força no braço e depois tenta usar tudo isso daí no WAL. Simplicity in life should never be overrated. A simplicidade na vida nunca pode ser superestimada. And the other day you do the same exercise or you switch? I focus on those 5 exercises every single day. Ele foca sempre naqueles 5 exercícios que ele falou todo dia, sem exceção. I put more energy, more investment into cup, then pronation, then rise, then grip, then supination, typically. Ele põe a maior força dele em pronação, E flexão, depois rising, né? Esse movimento para cima aqui e flexão não, grip, né? Pegada e por último supinação. What do you think about pull-ups and rope climbing? It's a good I think they're fabulous. I think pull-ups and rope climbing is a tremendous thing to do. Everyone, you have to remember to look at life through your own special lens. Fazer barra e escalar uma corda, ele vê que são ótimos exercícios e que é sempre importante que você foque naquilo que vai funcionar para você. I have a lot of miles on my body. Ele tem muita quilometragem já rodada no corpo dele. When I was a young man, in my 20s and early 30s, pull-ups, rope climbing was a fantastic thing to do. Então, quando ele tinha entre os 20 e 30 anos dele,
fazer barra e subir uma corda era uma ótima coisa a se fazer. But now, at this age of my life, I need to be more precise with my investments. Mas agora, na altura da vida que ele está, ele precisa ser mais preciso onde que ele vai investir a energia dele. As you age, you might lose some energy, but hopefully you gain wisdom. Porque à medida que você vai envelhecendo, você pode perder um pouco da sua sua energia, só que você recupera isso daí em conhecimento e sabedoria. And climbing rope and pull-ups, as good as they are and as strong as they will make you, is not exactly what arm wrestling is. E mesmo e a barra e subir uma corda, embora vão te fazer bastante forte, não é a mesma coisa que você estar numa mesa lutando. But if you can do it while you can. Ok. Mas se você conseguir fazer, faz o tanto que você conseguir. About inflammation on your elbow, how do you treat it? That's a very good question. Inflammation is one of the biggest issues of being an arm wrestler. Maintenance of tendons, joints, ligaments is a very high priority. Inflamação é um problema que todo bracista tem que lidar e no cotovelo é importante você sempre manter tendão, ligamento o mais sadio possível. The first thing that you have to understand is tissues that are white, not red, have a completely different blood flow. A primeira coisa que você precisa aprender é que tecido que é branco e não vermelho, branco que ele quer dizer são ligamentos, tem um fluxo sanguíneo diferente do músculo. When I rest, my heart can give enough pressure to push fluids into so many of the cells in my body. Quando ele descansa, o coração dele consegue jogar sangue para um monte de parte do corpo dele. But these tissues are not the same. Mas essas fibras aí não é a mesma coisa. The key to feeding these tissues is movement. A chave para você alimentar com sangue esses tecidos é o movimento. So, if you have tendon issues, you need to do a lot of movement with light weight and push the fluids through them. Yes, you need to do a lot of movement, a lot of repetition. Lightweight, lots of movement. Yes, I have a video on YouTube. It's called Master of Monotony. It can show you the way I train when I do get tendonitis, which happens. I'll go through periods. When your tendons feel good, train for strength. Então, o mais importante é, se você tiver problema de tendões, é importante você fazer sempre muita repetição, muito movimento com uma carga bem baixa. E quando os tecidos estão sadios, é aí que ele foca em força. But when they feel bad, you have to take care of them. Mas quando tiver ruim, você tem que cuidar deles. After I had my surgeries in my elbows, I spent years doing high repetition work to re-tighten all the ligaments and re-feed all the tendons so that I could once again get strong. Depois que ele passou por cirurgia, ele ficou durante anos treinando com pouco peso e muita repetição para conseguir com que os ligamentos dele voltassem a ser o que era. There's also supplements that will help. I've used fish oil to very quickly aid in getting rid of inflammation. Existem alguns suplementos que você pode usar para tratar a inflamação. Ele usava o óleo de peixe, eu acho que deve ser o ômega 3, né? But at a much higher dose than the bottle says. Mas uma dose bem mais alta do que o recomendado. If I get inflammation that's very, very bad, se ele tiver qualquer inflamação que é muito ruim, I'll do Master of Monotony style workouts. Ele usa aquele vídeo que ele falou do Master of Monotony que ele tem, ele vai fazendo daquela maneira. Combined with every time I go past the fridge, I'll take a shot of oil, and that can be like 4 or 5 times a day. Over the course of 3 or 4 days, I'll get rid of a whole like 250 milliliter bottle. E além do treino, cada vez que ele passa na frente da geladeira, ele vai lá e pega ômega 3, vai tomando 5, às vezes até 6 vezes
por um período até de 4 dias. But the key is really not getting it in the first place. Mas a chave é você não se inflamar e não se machucar primeiramente. So that means practice good form Então é sempre importante praticar boa forma and never hurt your body. e nunca se machucar. Thank you. And tell us how do you change your training When the competition gets close? yeah, when the competition is close, but if your opponent, you see your opponent, like when you fight Jerry, you focus on supination. No, Jerry. Oh yeah. And when you fight other guys, you focus on other things. But when you are off, you focus on cupping and pronation. So tell us about how do you prepare For a specific opponent? Yeah. Okay. Como So- você se prepara para um oponente específico? Everyone is different. Every person has a different style. Everybody normally will win the same, and everybody will lose the same. It's very important to study your opponent. Todo mundo tem um estilo e basicamente você sempre ganha no seu estilo, você perde para aquele estilo que você não tem mais habilidade. The best way I can explain this is with an example. A melhor maneira que ele pode explicar é com um exemplo. I'll use Jerry Cadaret. O Jerry Cardoret. como exemplo. Jerry Cadaret is very famous in arm wrestling because he has a very powerful position. He is very much an inside arm wrestler. And he'll very much give away his wrist flexion. He'll give this away. This is a retreat. This is the second rule of arm wrestling. He'll give it away to secure his shoulder position. O Jerry, ele é um oponente muito forte na luta de braço e ele tem aquele movimento específico dele, aquela posição dele onde ele é muito forte e é aquilo que ele falou, o Jerry sempre recua quando ele deixa o oponente dele dobrar o pulso dele para trás. If I know I'm going to face someone special in this manner, does anyone know what Jerry is giving me? Does anybody know? What does Jerry give away? O que nesse caso o Jerry Cardoret está dando para ele? Wrist flexion. So what is not taking wrist? Well, what does taking wrist flexion look like? What does your hand look like when you take wrist flexion? Pronation. So what is the opposite? What do you not take when someone gives you? Supination. Supination. So if you're going to face a guy who gives away his wrist flexion, you should think very much about training your supination. Então sempre que você for lutar, por exemplo, com um cara igual o Jerry, que vai te dar o pulso para trás, de modo que você use a sua pronação, na verdade você tem que usar a sua supinação para você segurar ele. All very famous defensive arm wrestlers typically give away 1 or 2 angles. And if you're going to face a defensive arm wrestler, you must learn how to not take the angle that they're giving you. E todos os arm wrestlers, os bracistas que lutam em posição defensiva, eles sempre vão te dar 1 ou 2 ângulos para você trabalhar, e o mais importante é você não pegar aquilo que eles estão te dando. On the other hand, offensive arm wrestlers tend to have an angle that is typically weaker, so you can pick your defensive lane based on their past experience. Could you repeat that? Yeah, a lot of offensive style, fundamentally strong arm wrestlers, ones that practice the fundamentals of rise, cut, roll, arm inside the body, to the side. This is what we think of as fundamental arm wrestling. These types of arm wrestlers also have vulnerabilities. Some of them are more vulnerable to inside tactics, inside giveaways. Others are more vulnerable to outside giveaways. E os bracistas ofensivos, eles geralmente têm algumas fraquezas, né? Geralmente eles vão tentar jogar por cima e eles vão ter alguma fraqueza ou dentro ou por fora. For example, Dave Chafee is vulnerable to the King's Move. Então o Dave Chafee é vulnerável ao King's Move. Wagner Bortolotto is not as proficient at stopping the hook.
E o Wagner Bortolato não é tão eficiente quando ele entra no cruzado. So it's just important to study because people always win the same and they lose the same. Então é muito importante você estudar os seus oponentes, porque as pessoas sempre vencem da mesma maneira e sempre perdem da mesma maneira. There was a video of yours, it's not there anymore, about getting tight. About getting tight, like the exercises you do. Yeah. How often do you are supposed to do those kind of exercises every day? And why did you take out of your channel? It's not there anymore. When I have a video that's up and then I take it down, it's probably because I was too intoxicated. And my wife tells me I'm crazy and she tells me I need to take it down. É que ele tinha um vídeo, eu perguntei pra ele, ele tinha um vídeo que ele ia falando sempre pra você ficar o mais apertado possível, que aí é onde ele toca com o dedo o pulso, com o dedo o bíceps e com que frequência ele faz isso e por que ele tira isso daí. If I post a video at 2 a.m. or 3 a.m. in the morning, just know it's probably coming down the next day. Se ele coloca qualquer vídeo 2 ou 3 horas da manhã, no dia seguinte ele vai tirar porque ele vai estar muito intoxicado. But being tight is important in arm wrestling. Being close is very vital. The closer you can get means the more you can open. Então é importante você estar sempre o mais fechado possível na luta de braço, porque quanto mais fechado você tiver, mais você vai conseguir abrir o seu oponente. Every angle should be strongest in its most locked position. Cada ângulo deve ser o mais forte na posição que você consegue ficar mais travado. Very much the way I think of arm wrestling is reverse yoga. A maneira como ele vê muito do que ele vê na luta de braço é como se fosse uma yoga invertida. The yogis want to open wide. O cara que pratica yoga está tentando ser sempre o mais aberto possível. Arm wrestlers want to get close and tight as they can. E ele como bracista está sempre tentando ser o mais fechado e o mais apertado possível. Being tight is a form of strength. Ter a habilidade de ficar fechado é uma forma de força também. You can protect your joints that way. E você é capaz de, e através disso você consegue proteger suas juntas e seus ligamentos. And it's something that I practice regularly. E é uma coisa que ele pratica regularmente. I practice always tucking my wrist as tight as I can. Ele treina sempre dobrar o pulso o máximo possível. I practice touching my shoulder as much as I can. Encostar o dedão no ombro o máximo que ele pode, o mais apertado possível. Moving my shoulder inside my body. E mover o ombro dele para dentro do corpo dele. And often in the day I'll do this, just whenever. I'll get close. E ao longo do dia ele vai fazendo isso daí. Strength and hypertrophy is important in our sport. Força e hipertrofia é importante no esporte. But many people who have the gift of large muscles can't even put their elbows together. Mas as pessoas que têm às vezes muito músculo não têm a flexibilidade de conseguir encostar os cotovelos. And these angles are important. E esses ângulos são muito importantes. For both technical range and application of force. Tanto para a parte técnica quanto para você poder usar a sua força. Pode vir na mesa, preciso brincar, quero brincar. Ela quer. Lógico, pode vir. Eu tenho ela. Vai lá. Ele adora. Peraí. Cara, mais chato. Ele morreu o Bruno e já vai. Vai ter uma pergunta aqui. Passou 3 dias tirando o cara, vai tirar mais qualquer um. Which one was your hardest fight ever? Denis Saplankov. Easy answer. What about the right hand, Evan? Right hand, there's been a lot of hard ones over the years, but my last loss to Michael Todd
was very difficult. Yeah. É, a pior de todas. No braço esquerdo foi o tênis e no braço direito foi a última luta dele com o Michael Todd. And it's great to lose. You should seek losses. E perder é ótimo, você tem sempre que procurar perder. A loss is your greatest gift, and this is what you should be seeking. Perder é o maior presente que você pode ter e você tem que estar sempre procurando por isso. And then try to absorb it. Try to learn everything you can from that loss. E a partir dela você tentar absorver e tentar aprender o máximo possível. And tell all your friends about it. E conte para todos os seus amigos a respeito. You need to get strong if you want to go to Russia. Você precisa ser bem mais forte se você quiser ir para a Rússia. Devin, what about Michael Todd? Do you think he can go to the Russian and defeat the Russians like Lovatin or anything like that? Yes, I do. I think Michael Todd could beat. I think he would have great chance to beat both Levon and Vitali. I think that beating a good King's Move arm wrestler, a really good King's Move arm wrestler will require a degree of high technical competence on top of strength. Ele acha que o Michael Todd poderia ser porque alguém que é muito especializado no King's Move exige do oponente com que ele tenha uma parte técnica muito boa em monte de coisas para conseguir vencer. And the first time you face an elite King's Mover, it's an eye-opening experience. E a primeira vez que você enfrenta alguém que é um atleta de elite no King's Move é uma experiência que te salta aos olhos. But Levon, Vitali are unbelievable athletes, and I'd love to see it happen. Mas o Levan e o Laletin são ótimos atletas e ele adoraria ver isso daí acontecer, o Michael Todd lutando lá. Devin, what do you think is the better King's Move? The Crazy George King's Move or the Michael Todd King's Move? Well, I think that Michael Todd is a super heavyweight champ, perhaps, of the world. So, I mean, when you talk about who's going to win, Michael obviously has a better King's Move. However, Crazy George has been King's Moving for about 800 years. A pergunta foi quem que é melhor no King's Move, se é o Crazy George ou o Michael Todd. Ele falou que o Michael Todd é um peso pesado, então numa luta entre os dois ele com certeza ganharia. Só que o Crazy George tem feito isso por muito tempo na vida dele, então a técnica dele nisso daí é mais refinada. Michael Todd has many moves. He has great moves with his shoulder coming forward, and he has great King's Move. Whereas George is basically a master of King's Move arm wrestling. I don't think that anybody on the planet King's Moves as well as Crazy George, but even Crazy George, he's getting old. He's 70-some years old, and we can't expect him to win forever. I think George is over 70 now. I think he might be 71. So, I mean, while I still believe that Crazy George is relevant, I don't know how much longer he can go. Ele falou que o Crazy George tem o melhor King's Move mesmo, só que ele já tem mais de 70 anos e está fazendo isso por muito tempo. E o Michael Todd, além do King's Move, ele tem também muita força no ombro, ele tem outros movimentos no conjunto dele. How old do you have? How old do you have? I'm 44. 44? Yeah. 44 anos dela tem. Yeah. What about your fingers? What are you doing for training fingers? Fingers, it all ties together. It's all one system. So with my fingers, cupping, I cup a lot, so that involves fingers. And also grip training now. So different exercises,
but the fingers are under constant strain. All the time you're using your fingers. It's both with the wrist training actually? Yes, it all ties together. And the weakest part of the whole system is out at the fingertips. So when you do cup training, your wrist is gonna fail, your fingers are gonna fail, hopefully kind of all together. I don't really train in isolation too many things. I try and replicate the movements, the specific movements of arm wrestling as closely as I can. Devon, who is your biggest inspiration? I've had a lot of inspirations in my life. There's plenty of inspiration out there. You just have to look around. I get inspired by things all the time. It's not difficult to find. I was lucky. I was in the military for 20 years. O Bruno perguntou qual que era a maior inspiração dele. Ele falou que ele sempre encontra inspiração em tudo. Muito disso foi porque ele foi membro do Exército do Canadá por mais de 20 anos. I was surrounded every day by amazing, selfless people. Ele estava sempre cercado de pessoas que são maravilhosas. But I feel that there's strength inside of everybody. Mas ele acredita que tem sempre força dentro de todo mundo para inspirar. And it's really just about what do you focus on. E tudo se resume ao que você realmente se foca em fazer. Back in the time when there was speculation about your fight with Alexei Voivoda. What do you think about it back then and now? Alexei Voivoda, big champ. There's a few people in the world who you think have touched that mountaintop. Tem muito poucas pessoas, ele falou que o Alex é um grande campeão e tem muito poucas pessoas no mundo que realmente conseguiram alcançar o topo da montanha. And Alexei Voivoda is one of them. E o Alex é uma delas. And really, I would love to arm wrestle Alexei anytime. In the future, it would be fantastic. Ele adoraria lutar contra o cara no futuro, desde sempre. I think up until about 2009 or 10. Oh, wow! Oh my God! I think that Alexei probably could have beaten me. Ele acha que até 2009, 2010 o Alex conseguiria ganhar dele. Probably sometime there might have been a transition somewhere around 2008 to 2013. Oh my God, this girl. Where I think that I may have been able to beat him. E em algum momento nessa transição entre 2008 e 2013, ele acredita que ele já era capaz de vencer. I think that for the most part, Alexei has moved on to greater things, and I think that Alexei is a big leader and moving into a position of leadership in Russia. Ele enxerga que o Alex galgou novos caminhos e hoje ele é um grande líder lá trabalhando com o governo da Rússia. But if Alexei wanted to return, I would obviously be honored to face him any way he wanted. Mas se o Voivoda voltar, ele está disposto a enfrentar ele qualquer hora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o treino de força dele ele faz na mesma sessão ou ainda no mesmo dia da hipertrofia. About your strength training, do you go on the same day as you do hypertrophy? No. So I split into 2 periods. For approximately a 10-day period, I will do only strength. So my working exercises will all be 3 repetitions. Ele não faz os dois juntos, então por cerca de 10 dias ele foca exclusivamente em força. Every day will get harder and harder and harder. E subindo e tentando ser mais forte cada dia. And sometime around the 10-day mark, when I think that
if I work out more, it's going to start to not feel good. I switch to hypertrophy. E depois desses 10 dias, quando ele sente que pode não ser mais tão bom o treinamento de força, ele muda para hipertrofia. And then for approximately a 10-day block, I'll do 10 repetitions for every exercise and every set. E depois, pelos próximos 10 dias, ele vai fazendo 10 repetições, aumentando e focando na hipertrofia. And this cycle repeats, and I'll return to the 3s where I left off. E depois o ciclo vai se repetindo. Aí ele volta a fazer 3 exercícios na força e depois... And this cycle will continue until I have an upcoming tournament and I break into a taper. E ele mantém essa rotina até quando chega próximo do campeonato e aí ele muda. And then you do, and then you do flex. For example, you do one day you do lifting, and in the same moment you do pronation. Okay, and then when you come back after lunch, for example, you do the same things, pronation and lifting, or then you change. I will do very similar exercises every day of my life. Ele vai sempre fazer exercícios muito parecidos todo dia da vida dele. Again, I put different amounts of priority into the different movements. Ele põe diferentes prioridades em cada movimento. But rarely will I do exactly the same exercise more than once a day. Mas raramente ele vai fazer exatamente o mesmo exercício mais de uma vez por dia. But I may do the same exercise every day, like once in the morning, the next morning after that. Mas ele vai fazer o exercício todo dia. There are only O mesmo exercício todo dia. There are slight variations. São pequenas variações. Returning with the battles, I have two questions now. Like, if you face Denis Klinkov again, what are you doing different? And do you think you can beat the Travis Bagent nowadays? Yeah, Travis, right now I'd kill him, no question. But when I arm wrestle Travis, it's gonna be for like $500 million, so it might not happen. And about Dennis, if you face him nowadays, what different thing you do? So the biggest thing that I learned from Dennis is the value of strength. To me, I've never in our sport witnessed such a degree of strength. So Dennis is my big inspiration for the last year of training, where I've just done this system of periodization, 3s, 10s, 3s, 10s, because I know to be relevant against an opponent like Dennis, my strength needed to radically change. So this is what I'm working on. And I'll tell you, in the right hand, I'd love to try it because I don't know. And I know his right hand is not as good as his left, but I will tell you that I am not ready in the left hand. When I felt Dennis, I felt like he was on a completely different level from me. And I felt like if everything keeps going the way it's going, I feel like I would potentially like another shot in maybe a year or a year and a half. O Denis tem sido a maior inspiração para ele. Ele nunca presenciou um atleta com tanta força na luta de braço. Foi o que inspirou ele a fazer essa periodização que ele tem feito. Ele gostaria de tentar lutar com o Denis na mão direita, porque ele acha que a mão direita do Denis não é tão boa quanto a esquerda. Mas só que ele enxergou depois dessa luta que ele precisava realmente ficar mais forte, então ele precisa ir de um ano, um pouquinho mais para ele poder enfrentar de novo o Dennis. The lesson that Dennis gave me is very strong. It's a very big lesson, and for me to challenge him prematurely would just show a lack of patience. Ele aprendeu uma lição valiosa com o Dennis, que é ser forte. Então desafiar ele prematuramente, ele não vai ser capaz de fazer. Right hand, I would love to try anytime. Right hand, we haven't really competed. I'd love to try it. My right is better than my left. I think his left is better than his right. So yeah, right-handed, I'd love to try it. Ele adoraria tentar com o Dennis na mão direita, porque a mão direita do Devon é melhor que a esquerda, e a do Devon, a esquerda, é melhor que a direita, mas ele gostaria de ver como é que seria enfrentando na direita. É o contrário, a direita do Devon é melhor que a esquerda. Isso, a direita do Devon é melhor que a esquerda, e a do Dennis, a esquerda, é melhor que a direita.
mas ele gostaria de experimentar o Dennis na mão direita. Me too. Você já me respondeu, né? Mas eu estou perguntando para os outros ouvirem também. Quanto tempo antes de uma luta você descansa dos treinamentos e da mesa? Quanto tempo você descansa? Né? How many times you rest before one round, one tournament? How long do you rest before? Yeah. The longer that you have to prepare for an event, the longer your rest period can be. Quanto mais tempo você se preparar para um evento, mais tempo você vai precisar descansar antes dele acontecer. The older you are, the longer you should rest. Quanto mais velho você fica, você precisa descansar mais. I know what you mean. But typically, I like to rest. If it's so during the WAL season, the matches are all very, very hard, and I want to show up in my best physical condition. Durante o WAL, as lutas são muito difíceis, então ele procura sempre descansar e chegar lá na melhor forma física dele possível. I like to have a good. My body talks to me, O corpo dele fala com ele. and I keep my goals very, very clear when it comes to date. E ele mantém os objetivos dele muito claros em relação à data. My body will tell me very clearly when it's time. O corpo dele vai falar claramente quando que é tempo de descansar. But lately, for this age, my body likes about a month. It does. I'm not kidding. About a month from the event, my body says, "You're done. You're done." Mas na idade que ele se encontra hoje, ele sente que ele precisa entrar já em período de descanso um mês antes da competição. And that doesn't mean I stop, Mas isso não quer dizer que ele para de treinar. but I stop taking steps forward. Mas ele para de tentar progredir. Like I said, every workout that I do, I try and break new ground. Porque cada treino que ele faz, ele tenta quebrar um novo recorde. Mas da luta não. Mas um mês antes, no período de descanso, ele para de tentar fazer isso e vai só mantendo. Yeah, so that's the first thing that happens, is I stop taking steps forward. A primeira coisa que acontece é ele parar de tentar sempre quebrar um novo recorde. I focus on eating. E se sentir bem. There was another question about the food. What kind of food do you usually eat? You have something special like bananas or things like that? I try to, most of the time, everything is a wave, okay? So things need to change. I try to eat healthy, and we all know what eating healthy is. Eating healthy is staying away from processed foods, avoiding, chemicals that you know are bad for you. The more natural and raw and varied things are, I think are good. You need to get your protein, you need to get your fat, you need to eat enough food. There's many strategies that work. Ele sempre trabalha nesse sistema de ondas e o foco é sempre se alimentar bem. E todo mundo sabe que é se alimentar bem, é você se manter longe de comida processada, comer sempre o mais saudável, alimentos mais naturais, ingerir a sua proteína. And this is for health all the time. Isso é um contínuo que você tem que ter para se manter saudável. But if you want to be a super heavyweight athlete, you need to be massive. Mas se você quiser ser um atleta super pesado, você precisa ser grande. So for me, that means two things. E para ele precisa de duas coisas. All you can eat buffets Rodízios and much more carbohydrate. e muito carboidrato. Carbohydrate, normally when I'm thinking about being healthy, I don't eat a ton of carbohydrate. Quando ele está preocupado em ser saudável, ele não come muito carboidrato. Mas But when I'm very focused on gaining strength and preparing for a big event, carbohydrates are your friend. Sugar is your friend. Mas quando ele está querendo focar numa luta específica ou para ficar grande, o carboidrato ajuda muito a ter força e energia. I don't think that there is too many pre-workout supplements that are as good as sugar.
Ele não acha que tem muitos pré-treinos melhores que o açúcar. I agree. But it's different. I'm a super heavyweight, okay? If you're in a weight category, you shouldn't think exactly like this. You should focus more on being healthy all the time and remaining at a fighting weight. Mas o caso dele é específico porque ele é um atleta super pesado, mas se você luta com categoria de peso, aí você precisa focar um pouco melhor na sua dieta. And if you're a weight class athlete, you should also know how to do a water cut. E se você está participando de categoria de peso, você também tem que aprender a fazer o corte de água, a desidratação. A water cut, you learn how to manipulate the water in your body through adding water, adding salt, and a reduction of carbohydrate. Para você aprender a desidratar, você vai aprender também a respeito de ingestão de água, ingestão de carboidratos e sal, ingestão de sal. And there's plenty of great videos on the internet that'll tell you exactly how to do it. The fighters are really good at it, so you can go there and they'll tell you better how to do it than I can manage right now. Tem muitos vídeos na internet sobre isso, com um monte de atletas e lutadores que fazem muito isso, que vão te ensinar a maneira certa de fazer. But you can safely lose 10% of your body weight without even hitting a sauna. Mas você pode perder tranquilamente 10% do teu peso sem sequer entrar numa sauna. Eu já vi ele fazendo. Pode perguntar. Eu já vi ele fazendo várias vezes aquelas várias sessões que como fala, você sai de um já vai para o outro. Circuito? Sim, já vi ele fazendo circuito, já vi ele fazendo 80 quilos numa repetição só. Hoje ele não faz mais nada disso. He used to see you doing a lot of circuit, a lot of training, but he also saw you like doing a hook training with like 80 kilos. So where you stand today? So the answers are always going to change. Sempre vai mudar. A resposta é que sempre vai mudar, sempre vai variar. I was heavily influenced during that period of my life by CrossFit principles. Naquela época ele estava muito influenciado pelos princípios do CrossFit na vida dele, quando ele fazia o circuito. And there is a great wisdom in those principles. E há muita sabedoria nesses princípios. However, I discarded most of them. Entretanto, ele descartou, jogou fora a maioria deles. I found that the key to being good at anything is to do that one thing. Ele percebeu que a chave para você ser bom em alguma coisa é você fazer aquela coisa. The intensity and duration of the cross training that I was doing did not replicate what a match can look like. A intensidade e a duração do treinamento que ele estava fazendo nessa época não replicou, não respondeu o que ele costumava ter na mesa. And my stopping of doing the hook training that everyone saw has to do with two things. One was the health of my elbows. E o treinamento que ele fez de peso, o motivo dele ter parado é por dois motivos. Um é porque ele teve problema no cotovelo. And the second thing was, in my opinion, a greater understanding of the sport. E o segundo ponto é que no entendimento dele ele passou a ter uma compreensão maior do esporte. And while the ability to do this is extremely impressive and beneficial at the table, it's not as precise, I believe, as the training that I do today. E embora esse treino que ele fazia, ele sentia que trazia benefícios para a mesa e para a força dele, ele ainda não vê como um encaixe perfeito para a luta de braços. Okay, guys. Yeah. Okay, last question right here. He wants to know what you think about John Brzenk. John Brzenk is the forefather of our sport. John Brzenk is the reason that so many of us are here today. John Brzenk was my inspiration to become a greater arm wrestler. Greatest arm wrestler of all time. Yeah. Fantastic. He led arm wrestling excellence
through the infancy of our sport. O John Brezinho foi o cara que liderou a excelência do esporte, foi a inspiração para ele, é uma inspiração para todo mundo, é o maior bracista que já existiu, o padrinho da luta de braço por ter trazido alto nível. Okay, guys, so all the rest of your questions, send them to Bruno and he will do an interview with me. I'm here for another couple days. Beleza, galera? A gente vai encerrar por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda pra mim, pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook ou no Instagram. É só mandar pra mim que a gente vai fazer uma entrevista com ele amanhã pra jogar no canal do YouTube posteriormente. E quem tiver alguma pergunta é só mandar pra gente, a gente vai finalizar por aqui, porque a gente tem que desmontar a estrutura aí, beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, galera. É isso aí. Maurício. This one?